Gente, eu tô aqui com a Célia. Oi. Célia, se apresenta aí pra quem não te conhece. Tudo bem? Eu sou a Célia Alves, sou publicitária, sou mãe, tenho também um perfil no Instagram que é o @Célia Tênis e Sainha, onde eu mostro um pouquinho do meu cotidiano aí de vida fitness, mas na verdade é um estilo de vida, né, que eu comecei na corrida e trouxe pro meu dia a dia também. Então, Célia, vamos lá. A proposta hoje aqui é a gente ir andando e conversando, porque essa mulher aqui é corredora. Não é só vida fitness, ela corre. Mas você corre há quanto tempo, Célia? Como que começou isso aí? Então, eu corro já há mais de 11 anos, né? Comecei a correr para acompanhar minha cunhada. Quando eu estava começando a namorar, tinha que agradar a cunha. Aí, olha! Tá vendo? Nossa, você foi no nível hard, porque começar a correr... O que a gente não faz, né, pra conquistar o boy? Olha isso! E aí, como que foi? Você se apaixonou já de cara? Não, eu fiquei sofrida, inclusive. Nossa, porque a minha cunhada, ela já corria há mais tempo, né? Já estava acostumada e ela queria sempre companhia para as corridas. Começou a me inscrever nas provas, eu ia sem treinar e sofria nas provas. Meu Deus, Célia, olha... Na primeira corrida que ela me inscreveu de 10 quilômetros, eu fui uma das últimas a chegar. Eu lembro até hoje que eu andava e eu via o carro do bombeiro atrás, tipo... resgatando todos os últimos. Eu falava, meu Deus, não é possível que eu vou ter que pegar carona no carro. Por que eu fiz isso? Por quê? E assim, mas ela é muito insistente. E aí de tanto ela insistir, eu acabei começando a gostar de correr. Aí comecei a treinar para correr melhor, para não sofrer tanto no começo, né? E na verdade esse sofrimento foi diminuindo e foi se transformando numa paixão. E depois disso eu comecei a correr 5, 10, 21, até chegar na maratona de 42 quilômetros. Isso era só pra conquistar o boy, gente. Olha o que virou. O boy ficou pra trás. Não, a gente tá casado, mas ele não... Meu Deus. Célia, ó, uma dúvida minha, porque, tipo assim, eu nunca fui assim, fitness. Eu sempre gostei de natureza, de estar envolvida. Acho lindo quem faz exercício, mas nunca assim deu pontapé inicial. Mas pra quem quer começar, eu quero ser corredor. Qual o conselho que você dá? Na verdade, eu acho que a corrida, ela faz parte de um contexto, né? Assim como qualquer atividade física, você começa com a atividade e tudo dentro do seu dia a dia acaba se modificando com aquilo. Então, assim, a corrida, na verdade, ela é um hábito, assim como todas as outras atividades físicas. É um estilo de vida. Então, se você não persistir, se você não colocar aquilo realmente no seu dia a dia, é muito difícil você dar continuidade, porque no começo você tem realmente a dificuldade, a falta de fôlego, você não consegue respirar direito, você não encontra a sua passada. Então você realmente não começa do dia pra noite, amanhã eu vou virar atleta e vou sair correndo por aí. Não é fácil, mas eu acho que é assim como tudo na vida, né? A gente tem que persistir, a gente tem que encaixar na rotina. E eu falo, não tem que ser na hora que sobra. Eu acho que a gente tem que encaixar a atividade física em um horário como uma obrigação. Das 6 às 7 da manhã eu vou estipular o horário para que eu faça algo por mim. É a corrida, é a academia. E eu tenho que levar aquilo como realmente algo assim, você não tem que levantar para ir trabalhar? Então você tem que levantar para ir treinar. Porque senão é muito fácil a gente se acomodar, né? E você desistir, você não dar continuidade. Porque a motivação, ela não acontece todo dia. Mas a disciplina, sim. Se você se disciplina a fazer aquilo todos os dias, você acaba se empenhando mais. E eu acho que é um processo. Através da corrida você faz novas amizades, aí você cria um hábito alimentar, às vezes, mais saudável também. E aí tudo isso, você depois fala assim, nossa, como tá legal, né? Como isso mudou a minha vida. No meu caso foi assim. É claro que nem sempre todo mundo vai gostar de correr. Às vezes a pessoa vai se encontrar num outro esporte, numa outra atividade. Mas eu acho que vale a pena essa tentativa, né?
Porque assim, quem olha de fora fala assim, não, a pessoa tem que ser, como que eu posso falar? Já ter uma predisposição para isso. Você acha que isso conta? Não, muito não, porque até eu corro junto, hoje eu faço parte de uma assessoria para atletas de corrida. E dentro da assessoria tem pessoas, por exemplo, que têm 70 anos, tem senhora de 70 anos, tem senhorzinho de 80 Mas que anos. começou depois, assim? Que começou depois, que começou antes, tem todos os perfis, entendeu? Então tem casal, tem mulher que é mais magrinha, que corre para fazer performance, tem mulher mais gordinha que corre porque ela gosta do ambiente, das amizades que ela fez lá. Então, assim, não existe um perfil de pessoa, né? Eu acho que as pessoas às vezes entendem assim, mas eu não tenho perfil de atleta. Mas não é questão de ser atleta, né? Você vai fazer algo que é uma atividade física, é um bem-estar, e você não tá ali para ganhar, você não tá ali para chegar em primeiro lugar, você tá ali para fazer uma versão melhor de você. Então eu acho que quando a gente põe isso na cabeça, fica mais fácil a gente entrar em qualquer esporte, né? Não criar essas limitações de idade, limitação de corpo, de físico, entendeu? Porque eu acho que tudo isso tá aqui, ó, na cabeça, entendeu? Legal, porque assim, a gente olha para quem tá fazendo já há um tempo e fala assim, não, nunca vou conseguir, né? Nunca vou conseguir, mas sempre tem o começo, tem que começar. Tem que começar, né? Exatamente. E assim, a corrida ela acaba sendo um esporte muito fácil de você começar, porque você não precisa ter uma estrutura, você precisa ter um tênis, né, que às vezes nem é o melhor tênis, até porque essa questão de tênis é muito relativo, né, depende muito da pisada, do tipo do corpo da pessoa. Então às vezes um tênis caríssimo, a pessoa não vai se adaptar e não vai ser legal para ela para usar. Então tem que ter um tênis, você tem que ter uma calça, um short, legging e uma camiseta e pronto. Diferente de outros esportes que às vezes precisam de equipamentos. Aí é claro, né, que quando você começa a correr, aí você, eu quero comprar um relógio, eu vou comprar uma viseira, e isso acaba até sendo um estímulo. Sim. Eu falo, a gente tem que usar esses estímulos como uma motivação. Então, eu comecei a correr, quando eu conseguir correr 5 quilômetros, eu vou comprar um relógio para começar a monitorar. E aquilo acaba sendo metas. Eu sou uma pessoa que trabalha muito com metas. Assim, eu tenho que estipular pequenas metas, porque quando eu conquisto aquela pequena meta, isso se torna uma motivação para eu ir atrás de outra. E a gente não pode estipular metas muito altas, né? Eu sempre falo, não adianta eu começar a correr hoje e falar, daqui um mês eu quero ser uma maratonista, correr 42 quilômetros. Porque eu não vou conseguir, eu vou me frustrar e eu vou desistir. Então eu acho que a gente tem que estipular pequenas metas, do tipo, eu quero ir caminhar 3 vezes por semana. Começa caminhando 3 vezes por semana, você vai sentir aquele benefício, você vai se sentir melhor. Então uma dessas vezes da semana eu vou começar a trotar. Então faz um trotinho, porque aos poucos o seu corpo vai se adaptando. Você não tem aquele sofrimento inicial, né? Porque senão você quer fazer algo que tá além, aí você sofre, fica frustrado e não quer mais. E assim, você também se presenteia. Aí como eu tava te falando, então se eu começar a correr todas as vezes, se eu conseguir correr todos os dias durante um mês, eu vou comprar um tênis novo, né? Porque eu não vou fazer um investimento num tênis se eu não for continuar a correr. E pessoa motivada, né, cumpre, né, o desafio. Exatamente, né? Porque assim, são metas pessoais, né? Pequenas, mas que aquilo ali faz diferença no final, entendeu? Então eu fazia muito isso. Se eu conseguir correr 15 quilômetros, eu vou me inscrever numa prova de 21 quilômetros no Rio de Janeiro. Então eu vou me dar uma viagem, né? Então eu comecei a fazer esses pequenos objetivos, né? E assim que eu ia alcançando, aí eu ia fazendo outros maiores ou não. E você lembra da sua primeira corrida? Então, a minha primeira corrida foi essa que a minha cunhada me inscreveu. Foi muito sofrida. Eu participei de uma corrida, eu acho que era a corrida dos bombeiros, se não me engano, de 10 quilômetros. E eu sofri muito, porque além de nunca ter feito essa distância, eu ainda estava debaixo de um sol, daqui de Cuiabá, né? Eu já ia falar, olha aqui, ó, já estamos aqui escorrendo, né? A gente já sabe como é, então eu sofri muito. Mas a sensação de você chegar no final é muito legal, né? Porque eu falo assim, todo mundo que começa a correr
caminhar, correr, eu falo assim, para você não desistir, participe de uma prova. Infelizmente, nessa época de pandemia, agora a gente não tá podendo, Já ia te perguntar né? isso, como que tá pra vocês, corredores aí, que já tem, assim, né, um fluxo de corrida maior, como que foi esse ano? E é uma tristeza, né? Porque você não participar, como eu ia falando, a prova, ela acaba sendo a validação dos seus treinos, do seu esforço, do dia a dia, né? Então é o momento onde você tenta se superar, é o momento onde às vezes você diminui 1 minuto da sua última prova e você já fica super satisfeito. É o momento que você recebe uma medalha por aquilo que você fez, então assim, seu esforço foi recompensado. É o momento onde você vê as pessoas se superando também, vários tipos de pessoas correndo. Olha, eu vou contar uma experiência pra você. Conta. Acho que a gente podia ir pra sombra. Vamos caçar uma sombra, gente. Olha, eu gosto de correr, mas se tiver uma sombrinha, a gente fica. Então, é bem rapidinho assim, porque eu não quero falar muito aqui, o objetivo é você falar. Mas teve uma corrida que eu fui inventar, assim, do nada também. Fui do nada, falamos, eu na época era só namorado e um amigo nosso, vamos inscrever pra Corrida de Reis, que é uma corrida aqui de Cuiabá, né? É, a mais tradicional. A mais tradicional. E vem corredor de fora, e sempre os quenianos vêm aqui ganhar, Sim, né? São quase 15 mil atletas, enorme. E aí tem toda aquela galera que vem só pra diversão. Sim. Que vem fantasiado, que não sei o quê. E aí, nós estávamos, acho que já no quilômetro 8, não éramos os últimos, assim, mas passou um tuiuiu. Alguém vestido de tuiuiu correndo. Aí depois passou um senhorzinho que virou de costa pra gente e começou a chamar assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, que humilhação. Aí eu falei, não, agora todo ano eu vou correr. E aí eu quebrei o pé naquele ano. Aí eu falei, puxa vida, né? Mas eu fiquei olhando assim e falei, nossa, tem de tudo que é tipo de gente aqui. E eu senti uma coisa assim legal, né, naquele dia. Como que você sente, assim, participando da corrida? Essa questão de você se superar, de você cruzar a linha de chegada é muito importante, porque você sente que você cumpriu o seu papel. Independente de tempo, independente de distância, eu acho que a corrida, ela traz muito essa coisa da superação. Eu consegui, e a gente... É legal a gente... Vou fazer assim, vamos ver se vai dar aqui a iluminação. Peraí, aí. Então a questão de superar, de conseguir fazer aquilo que você se propôs, eu acho que é muito legal, fortalece o ser humano, né? Acho que aquela coisa da conquista, independente do tempo, é muito bom. Você estava falando da sua experiência aí com a Corrida de Reis e eu me lembro da minha primeira meia maratona que eu fiz, que foi no Rio de Janeiro, e eram meus primeiros 21 quilômetros. E assim, é claro que sempre a primeira vez não é fácil, né? Então você tem, além do esforço físico, tem a insegurança, porque a cabeça manda muito nesse momento, né? E apesar de estar preparada fisicamente, psicologicamente, você fica insegura, você fica abalada. E eu tava já no quilômetro 18, tava passando em frente ao Copacabana Palace, tinha que chegar até o aterro do Flamengo. E quando eu cheguei naquele lugar, eu já tava assim, esgotada. Eu comecei a andar e eu tava assim, morta, pensando em parar. A cabeça fica, né? Para, por que você tá fazendo isso? Deixa de ser louca, você não vai ganhar nada com isso. Para que... Deu o prêmio, a pessoa já até pegou, já foi embora, né? Pega o Uber e vai embora, vai pra praia curtir, né? É tudo isso que fica na cabeça, né? E aí passou um senhor... E aí ele tava ele só fez assim pra mim, ele bateu no meu ombro e fez assim. E aí ele continuou correndo. Eu olhei a camiseta dele atrás, tava assim: você está atrás de um senhor de 78 anos. Corra! Aí eu olhei assim, falei, gente, não, que absurdo. Foi a mesma coisa o velhinho fazendo assim pra mim. Eu falei, meu Deus! Mas assim, ao invés daquilo assim, servir como uma afronta, serviu como um estímulo, né? Porque eu falei, não, gente, eu tenho 30 e tantos anos, eu tenho que terminar essa corrida. Se ele tá correndo, eu também tenho que correr. E aquele é claro que ele deve ser um atleta que corre há muito mais tempo do que eu, né? Mas você na hora se sente assim, desafiada, né? Fala, não, mas é precisa, né, do desafio, porque senão
como você falou, a cabeça da gente mexe, né? Isso. Principalmente tá chegando no final, parece que você tá negociando com o seu corpo, né? Você tem que tentar abstrair, você tem que enganar a sua mente, porque a mente o tempo todo, e isso não só numa prova, no dia a dia, você levantar, gente, é um esforço. Eu vi no seu Instagram, aí eu falei assim, não, se a Célia falou que hoje ela negociou, eu vi você falando que você negociou, que você não queria levantar da cama e tal. Como que é isso no dia a dia, agora na pandemia? Que essa eu acho que frustrou muito. Sim. E aí como que é pra você levantar e ter que fazer exercício, mesmo você não tendo essa motivação, por exemplo, das corridas? Porque agora a gente não tem provas para participar, né? E eu acho que além de da dificuldade que já é a gente acordar, eu acho que ainda tem a questão do medo, da ansiedade. No começo da pandemia, eu lembro que eu não saía de casa, né? A gente estava naquela fase de lockdown muito restrito. Aí eu aluguei uma esteira para ficar usando em casa, para correr em casa. Só que assim, eu sou uma pessoa que detesta esteira. Eu gosto também não de correr, curto nem academia, eu não gosto. Eu gosto de correr na rua, eu gosto de estar ali, sol, céu, passarinho, movimento, aquilo dali é o que me motiva assim, a ir correr. E a esteira para mim era um sacrifício, mas eu tentei, né? Eu fiquei com a esteira 2 meses para tentar me manter em movimento, mas era assim, aquilo ali estava se me tornando um martírio para mim. Até que eu devolvi a esteira e falei, não, eu vou começar a correr na rua, mas de máscara, né? E comecei voltando assim aos poucos, porque tava aquele período todo mundo muito apreensivo. Ainda estamos e temos que estar. Temos que estar, né? Só que eu acho que hoje em dia a gente já tá aprendendo a lidar, né? Porque há 1 ano já, né? Isso, já é mais natural você sair com a máscara, com álcool gel, e que naquela época a gente estava aprendendo, então tinha toda aquela insegurança. Mas é muito difícil, até porque eu comecei a me sabotar também, porque como eu não tinha a assessoria de corrida, que é o lugar onde a gente vai lá para treinar todo mundo junto, eu não tinha a motivação de ir sozinha. Eu pensava assim, se eu for sozinha, se eu não for, ninguém vai saber, ninguém vai, né, não vai fazer diferença. E aí eu acho que vem a coisa das redes sociais, que acabam me ajudando também como um controle, né? Que aí as pessoas começam, mas Célia, você não tá indo correr, você não tá treinando? Então era a cobrança que eu precisava às vezes para levantar e ir treinar, mas realmente aí a gente tem que descobrir novas formas de treinar e de se manter motivada, né? E aí é onde eu falo que a motivação acabou e eu comecei pela disciplina. Porque até com relação, por exemplo, mas então quanto tempo você corre? Por dia? Não, assim, já tem mais de 11 anos. Tem mais de 11 anos. Mas começou pra você a relação corrida-disciplina agora, ou você não necessariamente, já tinha? Eu já tinha, até porque para você correr uma maratona, você tem que ser disciplinado, você tem que ter um planejamento, não dá para ser do dia para noite, você tem que fazer um acompanhamento. E então existe todo esse planejamento. Eu tô falando agora da pandemia, porque eu comecei, por exemplo, a querer dormir até um pouco mais tarde, aí eu ia correr mais tarde. Só que isso começou a atrapalhar o meu sono, porque além da ansiedade, do medo, dos problemas da pandemia, eu não estava acordando tão cedo como eu já estava acostumada. Então eu comecei a ter muito problema de insônia. Eu fiquei uns 3, 4 meses no ano passado com muita insônia que eu nunca tinha tido na vida. Aí eu falei, não, eu tenho que voltar à minha rotina como era antes, mesmo que... porque tá desregulando tudo, entendeu? Aquilo ali me deixava com sono o dia todo, menos produtiva, eu comecei a ficar mais irritada. Então eu falei, não, eu tenho que voltar a fazer tudo como eu fazia antes, porque é dessa forma que o meu corpo funciona. E deixa eu te perguntar uma coisa, a corrida pra você ainda não é como uma profissão? Não, nunca... Eu já ganhei algumas provas, assim, ganho troféu, mas eu sou uma atleta amadora e tento, e serei pra sempre, né? Corrida pra não você... tem pretensão de ser profissional. Não, até porque pra você ser profissional você tem que começar muito cedo, né? Tem que começar a correr adolescente. Eu comecei a correr com 30 anos, então eu tô no tempo ainda de começar. Tá, sempre é tempo. Tempo de começar.
Porque assim, ó, Célia, eu já até marquei você esses dias que eu tinha começado a caminhar e não sei o quê. Aí eu peguei corona. Aí eu peguei o corona e fiquei bem assim, tipo, lá em casa, cara, a gente ficou bem mal, assim, tal. Eu não sei de onde tirei força, porque os dois ao mesmo tempo doentes, né? Nós lutamos, o negócio foi luta todos os dias. Eu me propunha a levantar da cama. Isso. E aí eu me propunha a levantar da cama. Só que aí eu desanimei de novo da caminhada. Eu tava incentivada, assim, indo todo dia. E aí fiquei doente, aí, sabe, aquela coisa que parece, eu não sei, parece uma sina. Toda vez que eu vou começar, acontece alguma coisa. Mas você não pode ficar pensando assim, então, você já tá trazendo coisa. Aí, ó, essas né, coisas que a gente tem coisa negativa. E outra, o que eu faço pra trabalhar o meu cérebro também pro dia do treino e da corrida? Todo dia à noite eu já separo as minhas coisas. Então, se eu vou correr amanhã cedo, à noite, mesmo, antes de dormir, eu tô cansada, eu vou lá, separo o tênis, separo a roupa, deixo tudo separadinho, deixo no banheiro, porque meu cérebro já vai dormir sabendo que eu vou acordar cedo. Entendeu? Então, assim, eu já preparo. Eu já ia te perguntar se você tem, assim, alguma mandinga, não, alguma coisa, assim, um ritual, um amuleto. Não, mandinga não, mas esse ritual que eu faço já de separar a roupa do treino me ajuda porque o meu cérebro já vai sendo trabalhado desde a noite, né? Tipo, ó, você já tá preparando tudo pra você correr amanhã, vai dar tudo certo, né? Então todo dia que você vai fazer, você faz isso? Todo dia eu deixo minha roupa já separadinha à noite. E aí tem dia que eu não vou treinar, por exemplo, acontece alguma entrevista. Eu fico me sentindo mal de ver aquela roupa separada ali. Nossa, aí eu acordo, aí acontece alguma coisa. Sei lá, teve algum problema, meu despertador não tocou, não sei. Aí eu não vou treinar, eu olho aquilo, eu fico com peso na consciência. Aí eu falo, não, amanhã eu vou, porque a roupa já tá ali separada. Mas a roupa não pode virar paisagem, gente. Tem que pegar ela e treinar. Né? Que pega, deixa lá. Deixa ali pra sempre. Fica admirando a roupa como um quadro e aí fica lá. E outra coisa também que eu faço é colocar o celular na hora que eu vou dormir. Eu deixo ele do outro lado da escrivaninha, porque eu tenho que levantar pra desligar. Ah, eu já percebi isso. Se eu deixo do meu lado, eu já ponho e o soneca. O soneca é feito pelo demônio. O demônio da preguiça fez a soneca, gente. Não pode. Porque senão você fica ali apertando pra sempre. Se você tem que levantar, porque eu falo, a maior dificuldade de manhã é o levantar. Você sair da sua cama quentinha, gostosinha. E qual horário assim você escolhe assim para treinar? Eu só funciono de manhã. Quando eu comecei a correr à noite. Mas não era produtivo com relação à performance, porque eu queria evoluir na corrida, né? Correr em menos tempo, correr mais distância. Pra mim não funcionava, porque à noite eu já tô muito cansada, eu já tô desgastada do dia todo, eu trabalho durante o dia, então eu chegava à noite, eu ia, mas o meu rendimento não era bom. Sim. Aí quando eu comecei a querer ter um rendimento melhor, eu comecei a treinar de manhã, mas era muito difícil pra mim acordar cedo, né? Só que as provas, por exemplo, as corridas todas acontecem de manhã, né? Tem uma ou outra noturna, mas a maioria é de manhã, então eu precisava treinar naquele horário pra me acostumar. Aí eu comecei a ir de manhã e hoje eu treino, eu acordo 4h50, 5 horas, começo a treinar às 5h30, né? Nos meus treinos, assim, durante a semana, eu começo às 5h30. Então hoje você já fez seu treino? Não, hoje eu não fui, porque eu vim aqui. Ai, gente, interrompi o treino da Célia, meu Deus! Você mingou meu tênis, mentira. Tirei ela da rotina. Não, na verdade, meu marido ia trabalhar hoje cedo, ele ia viajar às 5 horas da manhã, aí eu acabei ficando ajudando ele a fazer as coisas e não fui correr. Mas amanhã eu irei. Aí. Gente, ó, a Célia já passou a rede social dela, então eu vou colocar aqui de novo para vocês irem acompanhar, porque ela vai mostrar, ela fica mostrando a rotina dela, ela mostra as comidas, né? Às vezes eu compartilho algumas receitinhas simples, né? Porque eu gosto muito de cozinhar. Sim. Mas eu não gosto de cozinhar também coisa que vai muito ingrediente, muita receita. Então algumas receitinhas práticas e simples eu gosto de compartilhar lá também no perfil.
acaba sendo uma motivação. Às vezes a gente tem aquela coisa assim, mas eu não sei o que dá pra comer, eu não sei o que posso comer. Sim. E às vezes são coisas simples que a gente não tá acostumado a fazer, Eu né? vi que você compartilhou um dia que vocês iam fazer trilha. E aí você mostrou a mochilinha que vocês iam levar. E eu achei interessante, assim, porque tinha algumas coisas que eu não imaginei que ia numa mochila, né? Porque eu tenho muita vontade de fazer trilha. Eu já fiz algumas, mas bem pequenas, assim. Mas essa trilha de levar quantos quilômetros você fez? Foi uma última que você fez? Nós fizemos o Top de Fita, que é uma Isso. lá em Chapada, são 14 quilômetros, mas Olha. de subida, gente. Jesus, Foi só muito subida é sofrido. 14. Só subida. E depois? Você tem Não, que descer? é porque você sai de um ponto baixo e chega no ponto alto. Você sobe a serra lá de Chapada. Mas e aí, tem alguém esperando lá? Então, aí a gente organizou uma equipe, né? Foi uma van que levou a gente no ponto de largada e depois a van esperou na chegada. Porque, gente, depois voltar mais 14 Não, tá quilômetros. doido? Jesus amado, esse era meu medo de trilha. Não, é assim, tem trilhas que você sai e chega no mesmo lugar, né? Essa específica lá de Chapada, ela é uma trilha que você vai chegar num outro lugar, a gente já se organizou para isso. Aí um grupo alugou a van, né? Aí por isso a gente teve que levar a mochilinha de hidratação com água, Gatorade, amendoim, porque sal, né, o sódio, ele acaba ajudando a diminuir câimbras. Aí a gente leva, por exemplo, jujuba, balinha, porque a glicose também ajuda a te dar energia, né? Então, paçoquinha, porque Não, eu olhei assim, eu falei, gente, vai ter só comida fitness ali. Mas eu olhei e falei, não, pra corrida precisa da energia. Né? Isso é uma coisa que muita gente até me pergunta, eu não sou nutricionista, eu não posso ficar falando, né, indicando. Sim. Mas uma coisa que as pessoas às vezes erram muito é achar que você, pra ser atleta, correr e ter um corpo legal, você tem que cortar todo o açúcar e todo o carboidrato e toda da sua vida. E que não é, porque você precisa ter essa energia no seu corpo, né? Sim. Então você pode ter açúcar, por exemplo, de uma banana passa, de uma ameixa, de um damasco, que são coisas mais saudáveis, mas vai te dar a glicose. Carboidrato é a mesma coisa, né? Você precisa ter um pouco de carboidrato. E quando são essas trilhas mais distantes, você precisa abastecer seu corpo com açúcar mais rápido. Aí acaba sendo a hora que você vai falar, opa, agora eu vou comer a paçoquinha. Mas vai comer a paçoquinha, mas tá gastando quase o dobro da paçoquinha ali, né? Exatamente. Foram 4 horas de caminhada. Nossa. Porque assim, gente, não é uma trilha que você consegue correr. Não dá, eu vi. Era trilha assim, que você tinha que escalar, era pedra, você ia escalando. Não, tinha gente de bicicleta. Sim, teve gente de bicicleta. Eu falei, se eu tô mal, imagina essas pessoas. Podia Porque tá assim, pior. eu já andei muito de bicicleta, eu gostava, a parte que eu mais gostava de esporte era a bicicleta. E eu vi o cara fazendo trilha na subida de bicicleta. Falei, cara, o cara tá no nível hard. Não, era assim, bicicleta no ombro, não tem como pedalar naqueles lugares aí. Mas ele entendeu? levou com o objetivo de descer? Não, Ou ele queria subir mesmo? É esse povo doido. Você ia falar, povo doido, porque subir de bicicleta. Porque esse pessoal que foi de bicicleta, eles saíram do shopping Pantanal. Então até chegar no pé do morro, eles pedalam. Entendeu? Mas então, aí depois eles tem que pedalam. carregar, né? Tem uns pontos lá que eles, né, muito treinados, conseguem subir de bike, mas assim, é muito difícil mesmo, entendeu? Eu sugiro pra quem vai começa com uma trilha lá no Parque Mãe Bonifácio. Né? Vem aqui, ó, Parque da Nascente. Exatamente. Né? Não, e tem outras trilhas que são legais, em Chapada, por exemplo, que dá pra fazer com a família, inclusive, né? Então, que isso que eu ia até legal. perguntar pra você, porque você tá sempre nessa rotina fitness, vamos dizer assim, né? E qual trilha, assim, você aconselha, assim, pra família, como você falou? Olha, o Morro de Santo Antônio é uma ótima opção. Inclusive, no dia do meu aniversário, agora em fevereiro, eu fui e fiz um piquenique lá em cima. Eu levei alguns amigos, meus filhos, meu marido. E foi muito legal. Essa você acha leve pra família? Então, sabe, ela é subida. Porque eu já subi então, mas é 1,5 km só, então... meu Deus, aquilo é só 1 quilômetro. Só 1,5 km. Aquilo é só 1 quilômetro, eu quase morri. E aí você me fez uma de 14. Então, pra só você ver, era uma de 14 só daquele jeito. Meu Deus! Mas eu falo assim, é difícil ali, mas você vai devagarzinho, todo mundo faz, entendeu? Eu acho que é legal. Pra quem tem criança, acaba sendo
superação. Então a gente foi com um crianças, grupo né? de crianças, né? Ah, Foi com um legal. grupo de crianças. E a vista compensa tudo. Nossa, né? quando você chega lá em cima, você fala assim, podia ter um elevador assim, tipo o Cristo Redentor lá. Descer de paraquedas agora, né? Então, mas eu vi gente descendo de parapente de Sério? lá, que é aquela Olha. cadeirinha assim, Aham. né? E eu já vi gente, no dia que a gente subiu, Que a legal. pessoa desceu de lá, eu achei, nossa, que incrível, agora eu quero subir com um desse também, pra poder descer desse Aham. jeito, mas só de lembrar da subida eu fico assim. E você falando essa questão da família, eu acho muito legal isso, da prática do esporte, para quem tem filhos principalmente, Uhum. de você dar o exemplo, né? Porque muitas vezes eu vejo, meu filho não sai da frente do celular, só quer ficar no computador, mas às vezes o pai e a mãe também só fazem isso. Uhum. Né? Então eu falo assim, gente, não adianta a gente querer que os nossos filhos sejam melhores que a gente se a gente não ensinar e não der o exemplo, Verdade. né? E eu falo assim, muitas vezes eu já marquei, a gente vai fazer uma trilha esse final de semana. Primeira reação dos meus filhos, não, mãe, não vou acordar cedo, não estou perguntando, estou mandando, porque eu sou assim. E eles acordam emburrados e vão, e assim, meia hora depois, eles estão super felizes, porque saiu da rotina, porque tá ali em contato com a natureza, então vira uma programação legal, entendeu? Então, aos pouquinhos, eles vão começando a gostar, né? Aí o meu filho um dia falou assim, nossa, mãe, que a gente foi fazer a trilha, que era a trilha do Mel, lá em Chapada, Nossa, só que agora tá fechada. Eu subi nela e aí começou a pandemia. Eu E falei, eles fecharam, mas aí a gente foi fazer a trilha do Mel e também tinha que chegar lá às 5 horas pra não pegar sol na hora de subir, né? Aí a gente voltou, era umas 7h30 da manhã. Ele, mãe, eu não sabia que dava pra fazer tanta coisa antes das 8 da manhã. Pior, né? Parece que o dia rende, né? Quando você rende. começa tão cedo. É né? por isso que eu gosto muito de treinar de manhã. Porque além de você estar com a energia carregada, né? Porque você dormiu, descansou, o seu dia acaba sendo mais produtivo. Porque você já vai mais energizada para fazer as outras coisas, você acordou um pouco mais cedo, então você tem mais tempo, né, para fazer. Uhum. Célia, quero perguntar pra você assim, você como mulher, que assim, a ideia que é muito inspirar as mulheres, né, a encontrarem, às vezes até como uma profissão, né? Uhum. Você já passou por alguma situação assim, que se sentiu no meio de um preconceito ou de um tratamento diferente por ser mulher? Olha, eu acho que as pessoas sempre tratam a mulher de forma diferente, né? Eu acho até que tem que ser, nem que seja de uma forma especial, porque mulheres são diferentes de homens, né? Uhum. Mas, e existe essa diferença em vários aspectos, assim, do nosso dia a dia, né? Na corrida, por exemplo, existe muito isso. Inicialmente, a corrida era um esporte muito masculino. Uhum. Hoje em dia, as mulheres estão dominando as pistas, as trilhas, as corridas. As mulheres incorporaram a corrida no seu dia a dia, mas lá atrás, quando eu comecei a correr, ainda era algo mais voltado para homens. Então, a mulher que estava correndo, ela é meio masculinizada. E eu acho que até foi daí que eu criei o meu perfil Tênis e Sainha, para mostrar que você pode conciliar o esporte, o tênis, com a sua feminilidade, em ser mulher. Então eu sempre usava a sainha para ir correr, combinava o tênis com a viseira. Aí todo mundo ficava assim, essas daí que eu tinha algumas amigas, né? Elas estão vindo aqui para quitar, elas não vão correr. E aí chegava lá, deixava muito homem para trás na corrida. Uhum. E aí os homens ficam indignados. Eu já percebi em várias corridas, o homem tá caminhando. Aí você passa do lado correndo. Quando ele vê que uma mulher tá passando ele, aí ele vai e volta a correr. Aí eu falo assim, é aquele machismo do tipo, qualquer homem pode me passar, mulher não. Mas a gente tá ali pra mostrar que homem, mulher, todo mundo na hora da corrida tem o seu momento de superação. É claro que o homem tem a força física maior do que a da mulher, isso é fato. Mas muita mulher que treina constantemente vai correr mais do que um homem sedentário. Então isso aí vai acontecer, né? No ambiente de trabalho também, eu sou diretora de uma agência de publicidade. Já ia te perguntar, quem que é a Célia fora das corridas? Eu sou publicitária e hoje eu sou diretora de uma agência de publicidade que atende o governo de Mato Grosso. Então, são 5 agências que atendem o governo e eu percebo isso, porque, por exemplo, as outras 4 agências, os diretores são homens e eu sou mulher. Então, nas reuniões, por exemplo, existe
esse olhar, né? Você ouve a pessoa ali, né? Ah, Célia, você pode anotar a ata aí? Já né? tá chamando de secretária na cara, né? Isso, entendeu? De uma forma velada, né? Acaba acontecendo. E eu, inclusive, faço parte de um movimento que chama Publicitárias com A, que foi criado há 3 anos, justamente para valorizar as mulheres profissionais da área da comunicação aqui do estado. Sim. Então, ali a gente prioriza, por exemplo, enviar as vagas de emprego para esse grupo, para as mulheres conseguirem melhores colocações. A gente faz algumas palestras, algumas conversas. Nesse momento de pandemia está tendo que ser tudo online, mas a gente fazia várias rodas de conversa de qualificação para ajudar essas mulheres, né, a se sentirem mais seguras no ambiente de trabalho. Então, e aí eu lembro que no começo do grupo, né, do movimento Publicitárias com A, começaram a falar assim, ai, é um bando de feminista que odeia homem. Aí eu falei assim, não, gente, na verdade, nós não queremos ser melhores do que os homens, a gente quer ser igual. A gente quer ter as mesmas oportunidades, a gente quer ter o mesmo piso salarial. Então, é diferente, a gente precisa trabalhar isso de uma forma até educativa. E não só com as mulheres, com os homens também, porque eles é que precisam entender que muitas vezes alguma fala, alguma atitude dentro do ambiente de trabalho incomoda uma mulher. Só que às vezes a pessoa não faz com o objetivo de ofender. É o tal do machismo estrutural. A gente vive ouvindo aquilo e você reproduz. Ontem aconteceu uma situação e aí eu via falando, né, várias reportagens. Reportagem não, a pessoa que está assistindo BBB, né? Que é o assunto do momento, onde nós estamos agora, que a Carla saiu. E aí falaram justamente disso, que quando uma mulher ela passa pelo assédio, passa pela humilhação, passa pelo, como que eu posso falar? Por situação de machismo, né? O relacionamento abusivo, né? Que era o que aparecia em vários momentos. Eu não tô assistindo, não tô acompanhando, mas as matérias saem, né? Sim. E as pessoas estão comentando, estão falando. E falou justamente disso. Quando a mulher faz, além de ela ser a vítima, ainda ela sai culpada na história. Todo mundo ficou julgando a Carla, né? Nossa, mas como é que ela consegue como que ela é burra? aturar? Não, ela é burra, ela é burra. Tipo, a gente tá aqui assistindo e tá vendo o que ele tá falando pelas costas, mas ela não tá. Sim. E ela tá quantas vezes a acreditando gente no relacionamento, exatamente. Quantas vezes a gente passa por situação que na nossa frente o cara tá tudo de boa. E o mais triste disso, Aline, é que muitas vezes quem julga e critica são as próprias mulheres. Isso que eu Na ia falar. grande maioria das situações é assim que acontece. Porque as mulheres também usam essa forma de querer ter uma visão mais machista para ela não ser recriminada pelos homens. Então aquilo acaba sendo uma defesa. Para eu não virar alvo, eu vou escolher um alvo. Eu ataco para não ser a vítima. Exatamente. Né? Mas aos poucos, assim, eu tenho muito esse propósito, assim, dentro da minha profissão e no dia a dia, né? De tentar levar isso um pouco, porque dentro das agências de publicidade e, assim, em todos os ambientes de trabalho, né? Existe muito machismo. E a gente faz um trabalho ali de formiguinha, tentando ajudar, orientar, para justamente as pessoas entenderem o que elas estão fazendo, né? Não como uma forma de julgamento, mas de educar, de ensinar, não é legal você falar isso, né? Quantas vezes a gente vê relatos de pessoas que vão fazer uma entrevista de emprego, aí perguntam, mas você tem filhos? Você quer ter filhos nos próximos 2 anos? Se você precisar viajar, você tem com quem Homem deixar não tem filho? filho, homem não tem eu filho. Eu nunca vi um RH perguntar isso para um homem. E eu já ouvi várias vezes quando fui em entrevista. Eu já ouvi relatos de pessoas que perguntam se o RH perguntou se ela toma anticoncepcional. Gente, é um absurdo você invadir a privacidade de uma mulher dessa forma. Você está contratando uma profissional, independente do que ela faz na vida dela pessoal. E isso é real. Então, a gente tem um pouco dessa obrigação, né? Eu ainda falo disso como uma mãe de 3 meninos. Já ia perguntar. Você é mãe de 3 meninos. De 3 Como homens, que é isso? né? O mais 3 velho tem já. 21, os mais novos são gêmeos, tem 19. E assim, lá Nem dentro... parece, né, gente? Ai, gente, olha, maquiagem. Não, para, Célia, você não parece, mas continua.
Mas dentro da minha casa eu sempre tive muito essa postura de igualdade, de todo mundo pode tudo, né? De as coisas têm que ser muito iguais. Mas eu acho também que essa nova geração, ela já tem uma consciência e uma postura melhor do que a nossa. Pelo menos os meus filhos têm. E eu acho isso muito legal. Talvez seja pelo exemplo, mas também vejo que no ambiente da faculdade, hoje da escola, eles já vivem uma liberdade maior e eles já têm menos amarras nesses preconceitos. Mas a gente tem que estar falando o tempo todo, né? Sim. Olha, isso aconteceu, isso não é legal. Você rola entre eles e você, assim, uma conversa sobre esse tema? Sim, eles são muito parceiros, né? E eles comentam também coisas que aconteceram, por exemplo, na faculdade. Ai, mãe, aconteceu tal coisa, mandaram nudes da menina. E aí eu falo, gente, isso é um absurdo, isso não se faz com uma mulher. Então a gente tem que estar o tempo todo educando, porque eles estão em formação. Se não tiver ninguém para falar, né, a gente querer que as pessoas aprendam as coisas por osmose, não vai ser. Né? Porque assim, eu já me pego conversando. Theo tem 6 anos. Então eu já me pego conversando com ele alguns assuntos, assim. Eu acho que às vezes pode ser precoce, mas eu acho que tem que ser trabalhado desde pequenininho, principalmente com homens. Sim. Eu converso com ele, o Thiago, meu esposo, também conversa com ele, fala como que tem que tratar uma mulher. Aí eu converso sobre relacionamento já com ele. Eu falo assim, porque o que eu enxergo muito é de mães que seguram o filho pra ela. Elas não ensinam ele ser um bom marido. Não. E eu já tô totalmente assim ao contrário. Eu não sei se você tem essa postura de falar, olha, quando você tiver namorada, vai ser assim, assim, assim. Quando você tiver esposa, você chega a ter mais essa velho, conversa? inclusive, né, já teve umas 3 namoradas aí de 1 ano. Então cria-se um relacionamento com a família também, né? E aí eu lembro assim que no começo, por exemplo, quando ele começou a namorar, aí ele queria insistir para que a gente acolhesse, né? Ai, mãe, eu vou trazer a fulana aqui. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer... Ai, mãe, você tem que... Nossa, mãe, você tem que agradar ela. Aquela coisa, né? Aí, ok, né? As coisas vão acontecendo naturalmente. Você vai criando uma relação. Aí termina o namoro. Aí terminou o namoro, a pessoa continua sendo a amiga. Porque eu gosto da pessoa. E aí ele... Mãe, você não pode mais ser amiga dela. Eu falei, mas gente, você acha que é o quê? Que é um passarinho que chega, você pega e depois vai embora, eu nunca mais vou ver. A gente se apega, né? E ele fica bravo, porque aí ele acha que terminou o namoro, eu não posso mais conhecer a pessoa, falar com a pessoa. E não é assim, eu falo assim, ei, segura sua onda. Você, como namorado dela, tinha os direitos. Agora que não é mais namorado, se eu vou continuar amiga, o problema é meu. E a mesma coisa assim, ele é muito confidente, então ele vem contar as brigas, né? E aí em vários momentos eu já falei, nossa, você foi muito babaca. Você foi babaca. Essa liberdade é massa. E ele é canceriano, então ele é dramático. E eu sou aquariana, ele fala que eu não tenho coração. Então eu falo na lata, eu falo assim, nossa, João Vitor, ó, eu sou sua mãe, eu tô aqui pra te apoiar, mas você foi muito babaca. Eu achei essa relação assim com a mãe e filho, né, deve acontecer. Sim. As mães de meninas têm que ensinar a se valorizar, Sim. que eu acho que é um ponto importante, mas as mães de meninos têm uma responsabilidade muito grande. De fazer com que eles valorizem a mulher que está do lado, né? E entendeu? respeite também, Respeito, né? Porque assim, a gente sabe, de acordo... isso que eu ia falar. A gente sabe, de acordo com a genética, que o homem gosta mais do respeito e a mulher gosta mais do carinho. Mas ninguém disse que não tem que ter respeito. Não, imagina. Né? O homem se sente valorizado quando é respeitado, a mulher se sente valorizada quando tem o carinho. Mas ninguém falou que não tem que ter para os dois lados. O homem também precisa de carinho, a mulher também precisa de respeito. Com certeza. Né? E essa conversa é bom ter, né? Não, a gente tem que eu falo assim, eu tenho que educar o meu filho para que ele seja uma pessoa que eu gostaria de me relacionar. Né? Porque eu achar que o meu filho está numa bolha, ele é lindo, perfeito, maravilhoso e ele não erra, não é a melhor educação que você pode dar pro seu filho, né? Você tem que ser verdadeiro e ensinar. Errou, eu vou te acolher, mas você tem que melhorar. Porque a mãe não vai abandonar, não, ponto. Claro, né? Mas você tem que falar que a pessoa tá errada. Eu vou falar, você tá sendo babaca. E pronto, eu gostei dessa parte, assim, eu vou assumir isso pra mim também. Mas eu falo, assim, muito com o Theo, por exemplo, assim.
às vezes ele tem algumas brincadeiras porque ele tem com o pai dele. Então, às vezes ele quer brincar comigo. Eu fui irmã de 2 homens. Sou ainda irmã de 2 homens. E eu sei dessas brincadeiras mais que o homem gosta, né? Daquela brincadeira de briguinha, não sei o quê. E aí eu comecei a brincar com ele assim também. Aí eu falei assim, não, peraí, eu preciso parar. Porque às vezes ele vai achar que é normal brincar com uma mulher de lutinha. Entendi. E parecia uma coisa simples, né? Parecia uma coisa simples, porque é uma brincadeira, a gente tá brincando e tal, gurizada gosta desse tipo de brincadeira e tal. Mas ele precisava entender que tem um limite. E aí pode virar uma violência. Isso, né, nossa, eu morro de medo disso. Nossa, não tem esse exemplo em casa, mas a gente não sabe como pode acontecer isso na pessoa, né? Sim, com certeza. É claro que a influência é muito boa, muito positiva, mas se você não se atentar, é isso que a gente às vezes passa despercebido, né? Não vai atentando aos detalhes quando eles são pequenos, aí depois que cresce, e é aquela mais complicado, coisa, você né? pode criticar sem ser violenta, né? Você pode falar assim, olha, isso aqui você não fez certo, mas você não sabia, então da próxima vez você vai pensar, você vai agir de outra forma. Porque não quer dizer que eu não concordar com o que ele fez, eu vou humilhar, acabou a sua vida, você é a pior pessoa do mundo. Não é assim. Sim. Né? Então a gente tem que ter esse limite para realmente fazer a crítica construtiva. Até né? porque nós somos o ponto de apoio deles, né? Sim, com certeza. Célia, dúvida, eu vi você no Instagram falando do seu tênis, que já tinha dado a vida útil dele. Qual que é a vida útil de um tênis de corrida? Olha, os fabricantes, né, falam em 100 km por tênis, mas é muito difícil a pessoa calcular, principalmente a pessoa que tá correndo ali de uma forma bem amadora, tá fazendo sua caminhada, né? Mas o ideal para quem vai correr com tênis é 1 ano, no máximo 2 anos. Isso quer dizer que você vai pegar 1 ano e vai jogar seu tênis fora? Não. Isso quer dizer que você vai pegar aquele tênis que você corria e vai deixar ele para ir para academia, vai deixar ele para fazer uma caminhada curta, para usar no final de semana. Então você calcula por tempo. Isso, 1 ano, 1 ano e meio é o tempo útil para a corrida. Sim. Né? Mas daquelas pessoas que estão pelo menos fazendo uma atividade 3 vezes por semana, 1 ano e meio. Porque o que acontece? O tênis, além do solado dele, que tem aquelas fissuras para ajudar a não derrapar, segurar, a borracha do solado, ela também vai endurecendo com o tempo. Então, aquele endurecer da borracha, às vezes você vai olhar o tênis, ele tá novinho. Só que o problema é que aquela borracha endurece e isso pode causar lesão no pé. Você pode começar a sentir dores. Você já teve alguma lesão? Ai, pode perguntar, não teve lesão onde? Na verdade, lesão, eu só tive uma vez, que foi no joelho. Na verdade, eu tenho condromalácia, que é o desgaste da cartilagem do joelho. Nossa, mas por causa da corrida não, ou é genética? A condromalácia, ela é uma doença genética e ela acomete, sei lá, mais de metade das mulheres. Porque é falta de... igual a osteoporose. Então, a condromalácia no joelho acaba acontecendo também com mais facilidade em mulheres, igual a osteoporose. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fortalecer os músculos que vão proteger o seu joelho para aquilo não se transformar em dor. E a condromalácia, ela tem de grau 1 até grau 4, que é o mais forte, né? O meu já está em grau 3. Mas eu consigo correr sem dor, eu consegui correr uma maratona com uma condromalácia já, com grau 2. Então, é algo que não regride, mas eu já fiz aplicação de ácido hialurônico para ajudar, né? Porque ele vai hidratar. E aí essa preocupação com o tênis tem que ser real para quem faz da corrida uma atividade frequente. Sim. Porque às vezes a gente acha que é uma bobagem, só que o tênis com uma borracha endurecida ou com desgaste, depende muito da pisada, né? Tem gente que tem pisada pronada, que vai consumindo só um lado do tênis. Sim. Que é aquela pisada torta. Depois, eu acho que é o meu caso. Você pode olhar o seu tênis, às vezes você olha o tênis e ele é mais só um lado, desgasta. Né? E aquilo dali, você tem que estar, então, frequentemente trocando seu tênis para aquilo não ficar torto e você não machucar. Exatamente, porque aí com o tempo você vai desgastando e forçando mais, por exemplo, o lado interno do joelho ou o lado externo, dependendo de qual lado que é a sua pisada. Então, essa preocupação, ela tem que existir sim, porque
Aí muitas vezes a pessoa fala, eu comecei a correr e machuquei. Mas às vezes o machucar não foi por causa da corrida, né? Foi por causa do tênis, ou foi porque a pessoa também não fez um fortalecimento na academia. Para quem corre assim distâncias maiores e quer uma performance melhor, é fundamental você fazer fortalecimento na academia. Porque a corrida, ela acaba queimando massa magra, né? E ela não fortalece músculo. Tá? Ela vai desgastando, ela vai queimando, né? Se você não tiver músculos fortes para sustentar, você acaba também se machucando na corrida por não fazer academia, entendeu? Então uma coisa está ligada à outra. Tá. É claro que quem vai só correr no final de semana, um trotinho, 4 km, 3, né? Isso daí não vai prejudicar. Mas o que eu falo é para quem quer tornar a corrida um hábito mais frequente, de 2 a 3 vezes por semana. Aí é importante fazer para evitar lesões. Eu vejo gente que nunca foi para academia e nunca teve uma lesão. Eu sempre fui para academia e já tive várias, entendeu? Então... Mas teve uma que te parou? Já parei por conta do joelho, né? Eu tive uma lesão na iliotibial. Aí você começa a descobrir músculo, né? Você nem sabia osso, que existia. Que você não sabia nem o nome, você já vira ortopedista, né? Hoje em dia eu já falo uma naturalidade. É porque eu nunca vi esse músculo. É músculo? Iliotibial o músculo. É o músculo, não sabia nem que músculo tinha nome. Exatamente. E aí eu tive essa lesão que eu fiquei 3 meses sem poder correr. Nossa. E assim, eu acho que isso também é um problema. Quando as pessoas... Que região que fica? Mostra aí. Aqui, ó. Nessa lateral aqui do joelho. Inclusive, eles chamam isso muito de lesão de corredor. É uma coisa muito comum com quem corre. E assim... Mas foi por alguma coisa que você fez? Foi por excesso de treino e falta de fortalecimento. O que eu ia falar era isso, que muitas vezes a pessoa começa a correr e se apaixona pela corrida. Aí ela quer correr todo dia. E é uma coisa que é importante, gente. Descanso também faz parte do treino. Muitas vezes a pessoa se empolga e aí começa, por exemplo, eu quero correr para emagrecer. Começa a ver resultado, começa a perder peso. Então, eu quero todo dia. Não, a gente tem tudo na vida que é em excesso, faz mal, né? Então é aquela coisa assim, essa frase eu levo pra minha vida. Tudo. E aí eu também, e eu falo isso por experiência própria, né? Eu comecei a correr e aí você vai vendo, diminuindo o tempo, você vai se sentindo a Mulher Maravilha e aí não quer parar, o professor fala assim, não, para de se inscrever em prova. E eu, não, eu quero todas as louca provas da medalha. E aquilo dali vai fazendo um excesso que uma hora machuca. É que dá vício também, né? Ter esse prazer, Sim, a né? endorfina, ela é um vício, né? Ela transforma a sua vida, te deixa mais alegre, mais feliz e acaba viciando o corpo. Ele quer aquilo todo dia, né? Então, a gente tem que aprender que o descanso também faz parte. Você precisa ter um momento para o seu músculo relaxar, descansar, fortalecer para voltar aos treinos. E aí, nessa época, eu ia fazer a maratona de Porto Alegre. E era em junho e eu me machuquei em maio. Puxa vida. Aí eu passei, só que assim, eu continuei com a loucura, né? Eu desisti de fazer a maratona, que era os 42, mas eu não quis desistir da viagem. Aí eu falei assim, não, então eu vou correr só os 21. Como se 21 fosse eu ir ali na esquina e voltar, né? Não, eu vou mudar então, eu vou passar dos 42 para os 21. Mas eu desci a escada, eu sentia dor. Aí eu fui na loucura, eu chorei assim metade da prova inteira de dor, mas eu falei, não, eu vou terminar. Terminei com muita dor, fiquei depois quase uma semana sem andar e aí eu tive que ficar 3 meses sem correr, porque eu precisava fazer depois fisioterapia, tomar remédio, né, pra poder melhorar, pra voltar aos treinos. Então é uma coisa que acontece, a gente às vezes não quer parar, não quer ter esse tempo, né, do descanso, mas depois pode ser pior. Então... Eu queria perguntar assim, eu sei que é difícil avaliar isso, mas tem uma corrida sua que foi a preferida? Tipo, essa é a minha corrida preferida, tá guardada na minha memória. Eu acho que a minha primeira meia maratona no Rio foi assim um marco, né, porque foi aquele momento que eu parei de ser teoricamente uma atleta de corrida de 10 quilômetros para fazer 21. Que pra quem é atleta amador, assim, de corrida, né, correr 21 quilômetros é aquela coisa, agora eu respeito. Não que correr Olha, 5... eu respeito você correr 5, tá? Não, isso, exatamente, isso que eu ia falar, não que correr 5 ou 10 não seja.
Mas é uma superação muito maior, porque os 10, por exemplo, é aquela coisa que mesmo andando, você termina. Sim, né? Que foi o caso da corrida de Reis. Eu terminei, você consegue, né? Você andava 1 quilômetro, corria outro, andava 1 quilômetro. Você vai fazer em 2 horas, 3 horas, mas você vai fazer. Mas os 21, ele acaba sendo um marco, assim, você tem que fazer um planejamento, treinar com 3 meses de antecedência, pelo menos. Então aquilo requer um cuidado maior, que foi aquele momento que eu falei assim, não, agora eu preciso ser disciplinada e me planejar para fazer essa prova. Mas então, aí você já estava com assessoria nessa época? Não estava. Na primeira meia do Rio que eu fui sozinha, com a cara e com a coragem. Eu tinha inscrito junto com a minha cunhada. E aí, 4 meses antes, ela engravidou. Então ela não ia poder fazer a prova. Então você ia sozinha? Aí eu fui sozinha, na cara e na coragem. Gente, eu cheguei, e assim, por isso que eu falo que eu acho que foi um momento, assim, um marco. Eu cheguei no Rio de Janeiro. Uma vitória sua, né? Sozinha. Meu marido foi comigo, só que ele nem foi na largada. Ele falou, eu vou te esperar na chegada. Porque a largada era 5 da manhã, ele não queria acordar cedo. Ele é parceiro. Mas naquele momento ele falou assim, linda, eu vou te esperar na chegada, tá? Eu falei, tá bom. Gente, então foi uma corrida sua mesmo. Eu peguei um táxi 4h30 da manhã pra ir lá pra Barra, sozinha, pra largar. Aquele mar de gente, são 30 mil pessoas. Eu ali sem conhecer uma. Aqui 15 mil já é um acontecimento, imagina 30 mil. E você ir pra uma prova assim, com alguém, assim, uma amiga, pra você ficar conversando. Ai, eu tô com medo. Gente, eu fui sozinha. Eu não conhecia ninguém. Eu larguei ali correndo, nossa, foi me dando uma ansiedade, mistura de emoção, assim. Aí a gente passou, acho que uns 2 ou 3 quilômetros já depois da largada, passa dentro do túnel do Joá. Aí você entra naquele túnel, tava todo iluminado, com jogo de luz e DJ lá dentro, tocando uma música. Um rock lá nas alturas. Gente, eu chorava. De emoção. Gente, eu emocionada, eu tô aqui, eu tô fazendo isso. Nossa, que maravilhoso, assim, sabe? Eu tava, assim, extasiada. E aí depois comecei a ficar com dor de barriga. Ai, meu Deus. Aconteceu já ia tudo. te perguntar isso. Teve esse momento, então? Aconteceu de tudo nessa corrida. Meu Deus, mas por isso ela é marcante, então? Sim, então foi aquela coisa, aí eu com vontade de ir no banheiro, aquele piriri, coisa de cuiabana, chega no Rio de Janeiro, quer ir pra onde? Pra Outback, comer costelinha com molho barbecue. Isso no dia anterior da corrida, meu Deus do céu. E aí? Inocente, né? E aí, assim, eu me lembro que foi muita superação. Aí eu cheguei, quando eu estava na linha quando eu estava chegando, aí eu vi meu marido, então foi super emocionante. Só que foi aquele abraço, corre lindo, vamos pro banheiro, eu fui pro banheiro. Ele lá querendo tirar foto, minha. Não, fica aqui, segura a medalha. Peraí, eu tenho que ir no banheiro. Essa foi boa, Sem contar que, assim, o visual do Rio de Janeiro é sensacional. Essa prova, ela larga lá da Barra e ela vai passando por todas as praias. Então ela passa ali pelo Joá, aí ela passa pelo... Como que é o nome, gente? Daquele elevado. Tem um elevado maravilhoso, aí você desce no Leblon, aí você corre a praia inteira do Leblon, a praia inteira de Ipanema, a praia inteira de Copacabana. Meu Deus, e aí que pega o sonho de aterro, corrida, né? pega o aterro, você fica vendo ali o Cristo Redentor no aterro ali, de um lado, o Pão de Açúcar do outro. Você conseguiu admirar então também? Sim. Porque, eu ficava naquela corrida lá, a única que eu fiz da vida, eu ficava assim, meu Deus, eu vou chegar. Aí eu olhava do lado, aí tinha uns que falavam assim, corre, o queniano já passou. Eu falei, gente, vocês estão aí sentados admirando, eu tô correndo, por favor, já me dá um crédito, né? Mas então você conseguiu admirar a paisagem. Coisa, por exemplo, que eu tenho uma frustração enorme, que é a minha primeira maratona, os 42 quilômetros, eu fiz em Paris. E aí foi também uma mega realização. Foi assim, o maior desafio que eu ia fazer na vida, eu acho, né? Falei, correr 42 quilômetros não é fácil. Então eu preciso de uma motivação assim muito grande. Sim. Então eu falei, eu preciso fazer uma prova num lugar muito lindo, muito maravilhoso, que eu tenho muita vontade de conhecer. E assim, o meu sonho sempre foi conhecer Paris. E aí meu sonho também, um dia vou lá, não sei se eu vou correr, mas eu vou lá. Mas eu falo sobre a questão, até que a gente estava conversando, de você se presentear por algo que é um desafio muito grande. Nossa, que presentaço! Então eu falei assim, não, eu mereço conhecer Paris, eu vou juntar dinheirinho pra isso e eu vou correr os 42 lá.
E eu fui, né? E corri. Só que no meio da prova eu passei mal, vomitei. E aí depois desses 28, eu já tava no 28. Aí eu comecei a passar mal. E assim, minha cabeça foi lá pra baixo. E eu fiquei muito mal. Aí eu fiquei chorando. Aí eu tava já com dor. Aí aquela coisa, você vai querendo Mas você parar. passava mal e continuava correndo? Não, ainda? parei, vomitei. Aí depois eu continuei. Só que aí esse parar, eu já tinha feito um planejamento de quanto tempo eu ia fazer a prova. Sim. De qual velocidade que eu tinha que correr. Aí aquilo foi por água abaixo, que eu tive que parar. Então aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Uhum. Aí eu meio que desisti. Eu falei, agora eu vou andar, entendeu? Já perdi tudo que eu tinha planejado e tal. E aí eu passei pela Torre Eiffel e eu não vi a Torre Eiffel. Porque a Torre Eiffel ficava no quilômetro 30. E eu aí tava foi bem tão pertinho mal. da hora que você Eu tava fiquei mal. tão mal psicologicamente. Eu tava com uma bandeirinha do Brasil assim na mão. Aí eu ficava andando assim, olhando pra baixo, chorando. E aí um monte de gente passava por mim e falava, valeu Brasil, que é vai, porque estavam vendo a bandeirinha, né? Uhum. E eu lá, chorando. Ai, meu Deus. E dá uma... Coitada. E aí eu não vi. Eu passei pelo lugar onde tinha a Torre Eiffel e eu não vi. Aí depois, lá pro quilômetro 32, 33, eu comecei a me... Não, vamos lá, vamos terminar isso, né? Comecei a ver gente pior que eu do lado, caído no chão. Eu falei, não, motivação. Eu ainda tô bem, né? Acho que dá pra continuar, vamos lá. Aí eu fui, terminei a prova. Mas aí você lembrou depois disso? Aí depois cadê a torre? Aí eu encontrei os amigos, porque eu fui com um grupo de amigos, mas cada um correu numa sua velocidade, né? E a gente se encontrou na linha de chegada. Aí todo mundo, ai gente, foi tão emocionante passar pelo Louvre. Aí eu lembro do Louvre, ai nossa, lindo, e o museu tal? Ai, passa no museu da Louis Vuitton, ai lindo, maravilhoso. Ai, na Torre Eiffel, eu falei, gente, não passa na Torre Eiffel. Passa, não passa. Passa, aí pegaram o mapinha, tinha um mapinha. Aí aqui, ó, quilômetro 30, Torre Eiffel do lado, porque eles davam um mapinha com todos os pontos turísticos que você ia ver durante a prova. Aí eu, Ah, por isso que eu não vi. gente, eu falei, eu não acredito que eu não vi. Mas enfim, no mesmo dia da prova eu fui pra Torre Eiffel. Não, aí você tinha andando que ir, assim, né? ó, andando assim. Mas eu falei, vou subir hoje aqui. Não, eu cheguei, você chegou. Que Né? parte você chegou, né? Exatamente. Ah, então chegou, então tinha que passar na torre mesmo cavaleando pra poder, né? Com certeza. E depois, outro dia eu fui visitar, mas é muito essa coisa da cabeça, entendeu? Que te destrói mesmo. Mas naquele momento você tava assim, com medo de alguma coisa e aí por isso você passou mal? Ou você acha que Não, foi eu ação passei do mal corpo porque eu mesmo? tomei aquele carbo gel, eu já falar álcool gel. A gente Opa, meu Deus, meu Deus! Eu tomei um carbo gel, que é um saquinho de carboidrato que atleta toma, principalmente no meio da prova, pra te dar energia. Sim. É um gelzinho, sabor de chocolate, enfim, né? Vários sabores. E aí eu comprei, aí vem novamente aquela empolgação, que eu já sabia, não experimente nada no dia de uma prova importante. Faz tudo como você já faz durante os treinos. Não usa roupa nova. Conselho, viu? Não usa roupa nova, tênis novo, porque se for da bolha, aí você vai se ferrar. Tem roupa que fica roçando, aí cria bolha. Então, Queima, usa né? só o que você já usou nos seus treinos. E a mesma Por isso coisa que é um planejamento, então. E a mesma coisa o carboidrato, né? Toma o carbo que você já está acostumado a tomar. Só que quando você chega na feira da entrega dos kits lá, da maratona de Paris, Aí você empolga. é tanta coisa que você nunca viu que você fica igual um pinto no lixo, né? Meu Deus! E aí aquele, eu quero comprar isso, aí tinha lá um carbo. Esse carbo é mega power, ultra power, só que ele tinha muita cafeína. Eu não vi a quantidade de cafeína e eu tenho gastrite. Na hora que bateu... Quando eu tomei ele, no quilômetro 25 por aí, ele bateu e não começou a fazer bem. Aí começou aquela queimação, minha gastrite, aí eu acho que junta com a ansiedade também. Sim. Eu comecei, aí eu tive que Falar, parar. nossa, ainda tô na metade já passei da metade da corrida, vou passar mal, vou desistir. E aí começou a corroer meu estômago, eu tive que parar e vomitar. E aí o que acontece? Você vomita, você desidrata. Você perde líquido. Então isso me desidratou, então me deixou ainda com uma sensação mais cansada. Não, entendeu? se eu vomitar, eu paro. Então. De qualquer forma, eu posso estar deitada, eu paro de viver, porque eu odeio vomitar.
Mas imagina você correndo e aí depois você fala assim, eu preciso terminar, porque... Aí, por exemplo, eu voltei pra prova, só que aí eu queria achar água, porque minha boca ficou aquele gosto de vômito. Ai. Sem contar que aí eu fiquei desidratada, que eu perdi líquido e eu não achava o ponto de água. O ponto de água tava uns 2 ou 3 quilômetros pra frente ainda. Nossa. Então aí você fica naquela ansiedade, cadê a água? Você não começa a pensar em outra coisa, você fica só pensando isso, né? E aí fica aqueles pensamentos limitadores, né? Você não vai conseguir, já acabou sua prova, desiste, pede um Uber, entendeu? E é isso, mas a gente, eu falo... É o tempo inteiro trabalhando o mental também, né? A cabeça, junto com o físico, né? Para os 42, porque não é fácil não, mas... Eu já não acho fácil, eu já vou reforçar que eu não acho fácil 5. Você tá falando 42 é difícil, meu Deus, eu tô quase aqui, já tô cansada só de ouvir a história. Agora sim, vamos falar de inspiração. Você tem uma inspiração assim, eu miro naquela pessoa porque ela me inspira muito, ou alguma coisa, ou alguém da sua família, o que te inspira? Olha, assim, quando eu comecei a correr, tinha várias pessoas que me inspiraram, né? Uhum. Eu via aquelas pessoas correndo, tanto a minha própria cunhada, né, que começou, eu via aquela paixão dela pra correr, acordar cedo, treinar, e que eu falava, nossa, a mulher é louca, gente. Que chata, eu querendo sair pra beber sábado à noite, ela querendo dormir cedo pra acordar no outro dia pra correr. Então, assim, aquilo ali, mas ela tem uma paixão, assim, pelo esporte que eu acho muito legal e isso inspira muito, né? E aí eu comecei a ver outras pessoas também que correm, que tem... E o que eu acho que me inspira mais é ver pessoas que são gente como a gente, né? Porque você admirar um atleta profissional é lindo, né? Você vê, nossa, maravilhoso. Só que a pessoa vive para aquilo, né? Aquilo ali é o trabalho daquela pessoa, né? Enquanto a gente que tem que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, e você tem que acordar cedo e ir treinar, isso daí me inspira muito. Então pessoas que estão ao meu redor, que fazem isso, me inspiram demais. Então eu vejo aquilo e falo assim, olha aí, é esse tipo de pessoa que me mostra assim, não importa os seus problemas, entendeu? Levanta, vai, treina, faz o que você gosta, porque você vai reclamar na hora de levantar, mas depois quando você volta pra casa você tá tão satisfeita, né? Fala assim, ai, que bom que eu fui, que eu não desanimei, que eu não me deixei abater, né? Então, eu acho que não tem uma pessoa assim, sabe? Eu acho que eu fico vendo essas pessoas do dia a dia, assim, que treinam e tal, que superam e que me dão esse gás pra continuar treinando. Olha, Célia, a conversa foi maravilhosa. A gente, eu acho que juntou aqui, deu, acho que 1 hora de conversa. Foi muito gostoso, porque é uma coisa assim que não é o nosso, não é a minha rotina, não é parte do que eu faço. Quero muito, já falei pra você lá, eu já mandei DM, eu quero continuar. Então assim, é uma motivação. Hoje você é minha inspiração. Ai, meu Deus. E eu assim, eu gosto de pessoas assim que mostram ali, olha, assim, você contando suas histórias, fala assim, não, é ruim nessa parte, mas você consegue por esse trabalho mental. E é isso que eu quero trazer para as mulheres aqui e para qualquer pessoa que estiver assistindo, né? Os homens também, que existe a inspiração, né, de poder fazer algo que te faz feliz, porque eu sinto isso em você, quando você fala, na hora que você contando as suas corridas, o seu olho brilha. Então essa inspiração que eu quero trazer aqui pro canal. E eu acho que uma coisa que eu também fico muito inspirada e feliz é quando eu vejo pessoas que me mandam mensagem lá no perfil do Instagram. Ai, comecei a correr porque você estava correndo e eu achei legal. Então, você falou tanto que eu comecei a ir pra academia. Então eu vejo assim, nossa, que bom que eu consegui inspirar uma pessoa, porque essa pessoa com certeza vai transformar a vida dela. Porque eu falo assim, o esporte ele não é só a parte física. Eu falo assim, autoestima, a pessoa se sentir bem, ela se sentir, eu posso fazer isso, entendeu? Ela ter essa coisa de começar a se ver uma pessoa melhor porque ela tá fazendo alguma coisa por ela. Que eu falo assim, ainda mais esses dias de pandemia, a gente poder ter um tempo pra gente cuidar da nossa cabeça e do nosso corpo é muito importante, né? Claro que a gente não pode esquecer, né, dos cuidados todos. Sim. Mas é muito importante. E aí, esses relatos, esses depoimentos que eu recebo no meu perfil,
Isso me inspira muito, que eu falo, ai, que bom, né? Que de alguma forma eu tô conseguindo trazer mais pessoas para esse mundo que para mim é um mundo maravilhoso, assim, né? Que bom que outras pessoas também estão se inspirando e descobrindo esse mundo delas, né? Que eu gosto muito disso. Então, gente, já sigam ela no perfil, acompanhem aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Essa conversa a gente está tendo aqui pelo YouTube, mas também vai estar disponível aí nos canais de podcast. A gente vai transmitir também podcast, porque às vezes a pessoa não tem um tempinho para parar para assistir, né? Mas ela consegue ouvir, né? E a gente falou muito, então você vai ter que separar um bom tempo aí. Isso. E é uma conversa gostosa. Eu fiquei muito assim, parece que passou muito rápido pra mim aqui a conversa. Foi maravilhoso. E eu espero que isso motive você de alguma forma, que você possa sentir essa motivação. Ó, se inscreve no canal, tá? Deixa um joinha aí, né, Célia? Porque é legal, assim, pro YouTube entregar pra todo mundo esse tipo de inspiração. E compartilha aí também com os amigos. Compartilha, né, gente? Isso ajuda, porque às vezes a pessoa precisava desse vídeo pra poder se inspirar. E aí você vai estar ajudando ela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aí se vocês tiverem alguma pergunta. Deixa aqui que depois eu levo pra Célia, ela pode responder lá na rede social dela, tá? Então vocês deixam as perguntinhas aqui embaixo. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui e que vocês possam estar no próximo, hein? Já no próximo domingo vai ter um outro podcast, porque eu vou lançar todo domingo. Então esse é o segundo. Então no próximo domingo nós teremos mais um e eu espero vocês. Convida aí, Célia. Obrigada, gente, por ouvir até aqui, assistir, né? Obrigada, Aline, pelo convite. Eu adorei nossa conversa e eu tô te esperando aí pra a próxima corrida. Intimação. Um desafio aqui, olha, ó. Já pensou? Né? Ó, um desafio. Desafio 5K da Aline, ó. 5K da Aline. Já gostei, já amei esse desafio. Gostei, Célia. Eu precisava disso no desafio. Eu convido você aí também que tá assistindo, ó, compartilhar com uma amiga, convida essa amiga também e entra no desafio junto com a Aline, que eu vou estar de olho. Olha aí, ó. Vou compartilhar com vocês lá no Instagram, então vai ter as minhas redes sociais aqui também. Tudo vai ter o link aqui na descrição também. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!